gente? Tudo bem com vocês? Bom, hoje estou fazendo vídeo de novo aqui no meu banheiro, depois do meu banho, que é o lugar onde eu fico pensando sobre a vida e falando com os meus azulejos, né? Falar muito com meus azulejos tem me deixado com muita dor de cabeça, mas eu acho que o que tem me deixado com mais dor de cabeça é ver tanta coisa que a gente repudia, ou que a gente já identificou que a gente precisa repudiar, e a gente muitas vezes não sabe muito bem como é que a gente pode colaborar para modificar o cenário. Às vezes a gente até sabe, em outros momentos a gente já teve algumas ideias, já passaram coisas na nossa cabeça, mas a gente fica com medo de como as pessoas vão ler aquilo, de como as pessoas vão interpretar aquilo, e a gente recua, por não saber se a gente está indo pelo melhor caminho, né? Como, por exemplo, agora, ir para a rua combater o fascismo ou ficar em casa em respeito à pandemia. O que a gente faz, né? Bom, há algum tempo eu tenho me revoltado, de verdade, ao ver pessoas brancas, assim como eu, indo para as redes sociais levantar a bandeira de desconstruído. Porque de tempos em tempos, essas mesmas pessoas que vão lá contam suas histórias, que hoje contar história não deixa de ser uma forma de gerar marketing para marcas, etc e tal. E eu acho que é uma forma de fazer isso, mas eu acho que é muito louco porque a gente defende que um bom marketing onde a gente conta histórias precisa ser feito de forma verdadeira, né? Não deixa de ser verdade dessas pessoas elas acreditarem que elas são desconstruídas. Mas a gente acaba percebendo que essa não é a realidade quando a gente vê essas pessoas tentando dizer para pretos como é que eles têm que fazer a luta deles, né? Se a pessoa ela é mais agressiva na fala dela, na hora de se defender do racista, as pessoas brancas desconstruídas entram lá e falam que elas têm que abaixar a voz, que elas não estão fazendo aquilo de uma forma que a branca concorde, porque não é assim que se educa pessoas, etc e tal. Isso pra mim fica claro que essa pessoa ainda tem muito que se desconstruir. Ela não tá de fato desconstruída. Eu acho que é interessante a gente perceber quando é que a chave vira na nossa cabeça. Mas eu acho que é importante também a gente estar atento que assim como a faísca do fascismo, ela pode de repente virar uma grande fogueira como está acontecendo agora, com o racismo não é diferente, sabe? Porque tá tudo interligado. Então já não é de hoje que eu tenho vontade de vir falar aqui, não no meu lugar que não é o meu lugar de fala, sabe? Para falar contra o racismo como se eu fosse uma pessoa que enfrentasse isso na pele, porque essa não é a realidade. Mas eu tenho um lugar nessa luta, já que eu sou uma pessoa hoje que identifico que eu quero. Entrou uma ligação aqui, por isso que minha voz abaixou, tá? Mas eu já me identifico como uma pessoa que eu quero realmente ver uma transformação no nosso mundo e quero que realmente essa história de racismo, ela exista apenas no livro de história e não mais em meio à nossa sociedade. Eu quero ser uma mãe melhor para os meus filhos e se eu não for uma mãe, né, se eu tiver essa oportunidade, que eu seja uma pessoa melhor para as crianças que me cercam, porque a educação e a formação para uma criança, ela não demanda só educação da família, dos pais. A sociedade, todo mundo que cerca essas crianças também educam de alguma forma. Então eu entendo que eu estou do lado, sim, dos negros, sabe? No sentido de, mano, vai aí, luta mesmo, faz do jeito que vocês acharem melhor, faça um movimento, tem o meu apoio total, sabe? Eu me compadeço, sim, da dor deles, eu tenho empatia pela dor deles, mas eu não sou uma pessoa não racista. Eu já identifico isso há bastante tempo, mas até devido a esses movimentos todos que estão acontecendo nas últimas semanas, eu tenho questionado muito a minha desconstrução e até onde eu consegui chegar com ela. Nesses questionamentos eu comecei a perceber que eu ainda tenho resquícios muito fortes do racismo. Como por exemplo, quando eu me desconstruo, eu percebo que aquela minha ideia de não me relacionar com negros não tinha a ver com uma coisa que eu acreditava que era questão de gosto. Ah, eu não namoro um negro porque eu não é do meu gosto. Assim como de repente eu não namoraria um homem feio, mas já namorei. Assim como eu não namoraria um homem baixo, mas eu já namorei. Assim como eu não namoraria um homem loiro do olho azul, mas já namorei. Um homem preto, de cabelo preto, de pele que a gente chama de moreno, pardo. Enfim, eu já me relacionei com vários tipos de homem onde não tem um padrão, sabe? Onde eu falo, eu
Só o preto que de repente não. Entre outros que também eu fui identificar que estava nesse lugar de preconceito. Quando eu me desconstruo, eu começo a perceber que existe uma atração rolando aqui. Eu olho para um negro e eu acho ele bonito. E eu falo, nossa, né? Tem a atração. Eu já tenho isso. Eu já saí desse lugar que eu olhava e não me atraía, porque para mim era uma questão de gosto. Mas desde quando isso aconteceu? Com quantos negros eu me relacionei? E aí é quando eu começo nesse momento, onde existe um movimento contra o racismo, a gente vê um movimento grande fascista começando a crescer cada vez mais, inclusive dentro do nosso país, com direito à apologia a pessoas, a nomes aí que marcaram história de uma forma mega negativa, bandeiras, símbolos. Eu vou conhecer a tal Ku Klux Klan, que até falar o nome desses desgraça é difícil, não é mesmo? Tive que treinar muito para poder conseguir falar direito isso aqui. Confesso, tá? Fui identificar porque eu não conhecia o movimento. Eu fiquei assistindo vídeos no começo dessa semana sobre esse movimento e eu fiquei, assim, tipo, passada de ver que em 1970 tinha escola dessa galera educando crianças. Uma coisa absurda. E dentro da fala daquelas crianças, eu comecei a identificar que, de certa forma, essa diferenciação de raça existe aqui. E por isso que eu ainda não me relacionei com o negro. Eu quero falar melhor disso mais adiante, mas antes de falar disso, eu quero falar enquanto racista que ainda me percebo ser. E quero pedir para as pessoas que estão aí se movimentando em prol do movimento negro, que são brancas, né? E que muitas vezes a gente fala um discurso que deve ser expressado por quem vive o negócio na pele e a gente tomar o nosso lugar, que é este lugar de pessoa branca, que muitas vezes se a gente não tomar cuidado, a gente vai estar com os resquícios aqui, mas como a gente já conhece aonde é que o discurso racista começa e o quanto ele é danoso e a gente consegue controlar isso, cuidar disso em alguns aspectos, a gente fica só ali nessa vaidade de eu sou desconstruído, se a gente não tomar cuidado, a gente não se desconstrói totalmente. E esse cuidado também tá quando a gente não se posiciona e fala do nosso processo de desconstrução. Porque tem muito racista que sabe que ser racista não é bom e que não quer estar nesse lugar de pessoa que não é legal. Então ele vai se controlar, mas não por uma consciência de fato, por entender como aquilo tá ali, para entender como aquilo nasceu. Para entender os efeitos que aquilo tem na vida dele, como eu entendi, você também que de repente está aí nesse lugar de desconstrução ou de desconstruído, também já entendeu. Então é importante a gente falar desses processos, é importante a gente falar das nossas vergonhas, porque a desconstrução, ela não é fácil. Muita gente fala sobre isso, fala que dói. Eu não vou dizer que é a mesma dor que um negro sofre, porque assim, é ridículo tentar colocar no mesmo lugar. Mas é difícil, cara, descer do pódiozinho. Sabe? É difícil realmente olhar e perceber que durante um tempo aí da vida, a gente fez sim essa divisão. A gente colaborou com isso. A gente colaborou com esse processo que faz a gente assistir um homem branco sufocando um homem negro que tá pedindo, pelo amor de Deus, eu não consigo respirar. Sabe? E outros homens brancos olhando e não fazendo absolutamente nada. E aí ver amigos meus que são pretos, que estão aí no movimento, falando, cara, tem gente branca se apropriando do movimento negro, falando que vidas negras importam, que a gente sabe claramente que são racistas. Sabe o que isso significa? Que tem pessoas que são racistas e que não sabem que são racistas. Tem gente que sabe. Tem gente, só que eu acho que essas pessoas que sabem que são da pior qualidade, elas já vão lá pro fascismo mesmo, elas já metem o simbolão, elas já vão pra esse lugar. Essa galera que tá, tipo assim, aqui no meio do caminho, é a galera que facilmente é manipulada pela fala do Bolsonaro porque não identifica o racismo. Não identifica em si como vai identificar no outro. Eu sempre falo sobre consciência corporal e consciência do corpo, e como a consciência do corpo traz, a consciência do próprio corpo faz com que a gente vá tomando consciência de outras coisas, né? Então, para conscientização do racismo, para que o branco consiga ver no outro branco o racismo, né, e repudiar e até lutar contra um plano de governo fascista, ele precisa identificar que ele é racista, para ele entender como o negócio acontece, né? Então, eu demorei muito para fazer um vídeo que eu já queria fazer há muito tempo, e eu já venho com essa agonia desde o ano passado, porque eu vi no meio da dança do ventre pessoas brancas tentando
falar como pessoas pretas tinham que se manifestar contra o racismo, tá? E falando do tom que elas levantam e da forma como elas lutam. Aquilo me deixa, tipo assim, muito irada. Eu quero contar pra vocês como foi que começou pra mim, e aí é onde eu falo que é o meu lugar de fala, porque eu não quero aqui, tipo, também ensinar como que você vai se desconstruir, mas eu quero contar pra você como foi que aconteceu comigo e como foi que eu fui me autoanalisando com a ajuda de pessoas, de muitas pessoas negras que passaram pela minha vida, e a sorte que eu tive, porque eu tive sorte de ter pessoas que podiam me esclarecer, que gostavam de mim e que eu gostava dessas pessoas, e por isso eu tive condições também de ouvi-las. Porque quando a gente tá nas redes sociais, onde tem um lado falando que a gente não conhece pessoalmente, que a gente não tem uma afetividade, e tem um outro falando contra aquilo que a gente acredita, pode dar treta. E a gente pode não querer ouvir, sabe? Então eu tive sorte aí no meu decorrer, na minha caminhada, tá? E teve um pouco também da minha boa vontade de estar com a minha cabeça aberta ali pra ouvir outro lado. Mas o que aconteceu? Isso pra mim fica muito claro que iniciou em 2014, no segundo semestre daquele ano, numa aula que eu estava vivenciando no primeiro semestre da ETEC, porque eu entrei no segundo semestre de 2014, foi na minha aula de Ética e Cidadania. Na ETEC de Artes existia muito um movimento comum entre os professores, os mais maravilhosos que tinham na ETEC, o movimento de trazer assuntos para criar discussões, debates, para que a gente pudesse desenvolver o nosso senso crítico, né? E para que os professores pudessem mostrar pra gente como que a gente formava o nosso pensamento crítico, baseado no quê? Quando que a gente pode expressar opinião e quando a gente tem que trabalhar na base da argumentação, tá? E aí nessa aula de cidadania e ética, a professora ela trouxe para discussão a pauta sobre cotas. E aí ela começou perguntando o que a gente achava sobre isso. E a gente falou que a gente não sabia muito sobre o assunto, ou que a gente não tinha muitas informações e não tinha uma opinião formada. E aí ela fala, bom, eu vou começar então falando qual que é a minha opinião. E ela começou a falar o que é muito comum a gente ouvir na fala de pessoa branca, que tem de repente um pensamento mais de direita, né, que pensa que essa fala defende o negro. Que eu acredito que cota não é bom porque o negro ele tem a mesma capacidade intelectual de uma pessoa branca e que a cota acaba meio que colocando essa separação. A cota acaba sendo um preconceito contra o negro, porque, né, tipo, o negro tem que usar disso para conseguir chegar a algum lugar. Eu me lembro que eu tava sentada na frente e a professora foi falando, ela foi falando melhor do que eu tô falando aqui, tá, gente? Tô resumindo assim de uma forma muito porca. Mas você possivelmente já ouviu isso, seja você branco ou preto, você já ouviu isso. E muitas vezes não é só branco que fala, tem algumas pessoas pretas também que defendem esse discurso, tá? Sei que nesse meio que a professora tava falando, ela percebeu que o Antônio, que era meu colega de turma, lá, que tava na mesma fileira que eu, sentado lá atrás, começou meio que balançar a cabeça, tipo, Eu, Helene, já estava concordando com a minha professora. Porque tudo que ela estava falando ali, baseado no fato de que sobre essa pauta e sobre a discussão que ela estava levantando, eu nunca tinha parado para pensar. Vai ser interrompida de novo. Povo chato que fica me ligando na hora que eu tô gravando vídeo. Aí o que acontece? A professora percebeu o Antônio balançando a cabeça, tipo, não. E aí ela questionou o Antônio. Antônio, você não concorda com o que eu tô falando? E ele falou, olha, não concordo, mas eu não quero faltar com respeito com a sua opinião. E ela virou pro Antônio e falou assim, olha, não, você não vai faltar com respeito. Aqui é um debate e se você pensa diferente de mim, eu quero que você me fale o que você pensa. E aí o Antônio ele começou a falar sobre por que as cotas não estavam nesse lugar que a professora estava falando. E aí ele faz toda uma revisão histórica com a gente ali na sala de aula, tá? O Antônio, ele é preto, descendente de quilombola e formado em história. Então veja só, tá? Esse cara, ele deu uma aula, acho que a professora teve uma fala de 10 minutos, 15. E o Antônio, cara, tipo assim, deu o resto da aula pra gente naquele dia. Eu me lembro que eu tava aqui, eu comecei virando até que eu já tava de costas, assim, tentando achar o Antônio pra poder ver enquanto ele falava. E toda aquela fala do Antônio fazia muitíssimo mais sentido do que o que a minha professora tinha apresentado ali. E eu saí da sala de aula, tipo assim, concordando em número, gênero e grau com o Antônio.
Porque tudo aquilo que ele tinha apresentado pra gente do processo histórico, que ia desde a descoberta do Brasil, a colonização, a escravidão aqui no Brasil, como que ainda as sequelas daquela época aflige o negro até hoje, como a nossa sociedade ainda é racista, e ele vai trazendo apontamentos para provar isso, né? E aqueles apontamentos foi me fazendo perceber o racismo em mim, já. Veja bem, tá? Eu saí daquela sala muito reflexiva, muitíssimo reflexiva. E eu vim pensando o caminho todo. Primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, cara, que maravilhosa foi a professora, que naquele momento ela falou a opinião dela e ela abriu espaço pro Antônio falar. Porque se ela não tivesse aberto espaço pro Antônio falar, eu teria saído da sala com toda a convicção, e se alguém me perguntasse por que você é contra a cota, eu simplesmente falaria o que minha professora falou. Eu reproduziria isso. Porque fazia algum sentido. Só que quando o Antônio vai, coloca a opinião dele e mostra que não é por aquele caminho. E por que eu não vou falar o que o Antônio falou? Porque eu acredito que tomar o lugar de fala é quando você tenta contar a história de um povo, que se existe gente desse povo que conhece a história, é a melhor pessoa para falar. Então, se vocês quiserem saber da história da aula que o Antônio deu, vocês me falem aqui nos comentários, que eu vejo com o Antônio se há a possibilidade dele gravar um vídeo pro nosso canal ou entrar ao vivo no Instagram, mas eu quero deixar só o Antônio aparecendo e ele poder falar sobre cota, porque este assunto, cota, já dá uma baita aula pra gente entender como que o racismo ele tá aqui até hoje, tá? E como ele continua se mantendo, se alimentando aí. Então, sobre isso eu não vou falar. Mas eu vim pensando no meio do caminho e falei, poxa, se não fosse a professora ter aberto esse espaço, eu não teria ouvido o Antônio, eu não teria mudado de opinião. E isso está acontecendo muito nas redes sociais, que a direita não quer dar espaço para a esquerda falar. E tem coragem de falar que é antifascismo, que é antirracismo. Isso não existe. Se vocês não conseguem ouvir o outro lado, porque a minha professora estava falando ali como direita, porque é o pensamento que está na direita. Ela deu espaço para o Antônio poder falar. Que é um cara com um pensamento, com uma fala de esquerda. E mesmo eu sendo uma pessoa que sempre me identifiquei com pautas de esquerda, inicialmente eu estava concordando com a professora. Porque era a única opinião que tinha aparecido para mim sobre o assunto. Quando o Antônio fala, é a hora que eu faço, opa, faz mais sentido isso aqui. Preciso saber mais. Aí, alguns dias depois, eu precisei por algum motivo pegar a minha inscrição da ETEC de Artes. E aí, quando eu peguei a minha inscrição, veja bem, eu me inscrevi na ETEC no primeiro semestre de 2014. Não tinha muito tempo, devia ter uns 4, 5 meses, tá? Mas eu já tinha esquecido que eu tinha feito uma coisa que tinha a ver com aquela pauta, que é, lá na hora de se inscrever, para fazer a prova, tinha cota. Tinha cota para quem é negro, tinha cota para quem estudava em escola pública e eu acho que tinha uma outra cota lá. Eu não me lembro qual que era, mas se eu não me engano eram 3 cotas. Isso é muito importante dizer, porque quando a gente fala de cota, a gente só pensa que só tem cota para quem é preto. E não, existem outras cotas que pode te beneficiar, você que é branquinho. Assim como eu tive também, e eu não tinha me dado conta na hora que a professora estava falando contra a cota, eu estava aqui assim, ó, concordando que eu tinha ticado com força no estudei em escola pública a vida inteira, então eu vou usar. E por que foi que eu tiquei de escola pública? Porque eu sou menos inteligente? Porque eu sou menos capaz? Não. Porque tinha 10 anos que eu não sentava a bunda numa cadeira para estudar. Eu sabia que eu ia estar competindo com uma molecada que ainda estava com a bunda na cadeira. Eu não ia estar competindo só com molecada que estava em escola pública, eu ia estar competindo com gente de escola particular. Porque muita gente de escola pública nem sabe que existe ETEC. Eu mesmo demorei muito tempo para saber, demorei 4 anos depois que o curso técnico em dança existia para saber que tinha curso técnico em dança. Ou seja, o que eu entendi ali? Eu entendi que assim, eu estava muito distante de outras pessoas que iam estar competindo comigo, então deixa eu usar a cota para eu ter alguma chance. A partir daí, eu já comecei a entender, tipo, mano, como eu fui hipócrita, mas não foi uma hipocrisia consciente. Eu fui hipócrita
eu fui burra no meu pensamento lá quando a professora tava falando, porque eu mesma usei cota. Mas por quê? Porque sobre aquele assunto eu pouco sabia. E como aquilo ali aconteceu de uma forma, eu não sabia a importância da cota, eu só utilizei porque eu identifiquei que aquilo poderia me ajudar, dentro da condição que eu tava ali, passou. Quando eu me dei conta que eu tava, tipo assim, não, realmente, cota não é legal. E eu tinha usado da cota, eu ri da minha própria cara. Falei, ai, que burra, velho. Sabe? E eu fiquei rindo da minha própria cara durante uns bons dias. E foi assim que começou a minha desconstrução. Porque toda aquela fala do Antônio, ali já começou a me fazer prestar atenção que eu tinha comportamentos preconceituosos e racistas. E durante muito tempo e até hoje, muito do que o Antônio falou naquele dia ecoa na minha cabeça e foi fazendo com que eu fosse me atentando cada vez mais. Mas dizer que eu não sou racista, não posso. Não posso dizer, não tenho essa coragem. E eu acho que quem é branco, que identifica que ainda não se livrou desse mal, e eu duvido, tenho um pouco de medo de que eu morra sem me livrar dessa formação, eu acho que a gente precisa começar a falar sobre os nossos processos de desconstrução. Que tem as nossas vergonhas, porque essa é uma vergonha. E é uma vergonha que se eu não contasse pra aqui, ninguém saberia que eu passei essa vergonha. Mas eu preciso abrir pra você que tá aí do outro lado e tá passando vergonha, e ainda não entendeu que tá passando vergonha, que você pare e pense, será que eu não estou passando vergonha? Porque de fato, além dos meus amigos que estão falando que tem gente branca tomando aí o movimento negro pra dizer que todas as vidas negras, que as vidas negras importam, e tem fala racista, eu também vi. Eu vi pelo menos uma meia dúzia de pessoas que eu já tive que corrigir, porque teve fala preconceituosa, não tinha nenhum negro para ali se manifestar e botar ordem na casa, eu precisei falar que tá falando vidas negras importam. E eu não duvido que essas pessoas saibam que assim, não tem que matar negro. Mas muitas vezes essas pessoas debocham do cabelo do negro. Tiram sarro, critica, acha feio e não vê que isso é racismo. Porque tem um amigo negro, porque tem um amigo de sala que é negro, porque nunca bateu num negro, porque nunca agrediu um negro. A nossa formação racista, ela vai levar as pessoas mais grosseiras, ignorantes e fascistas a fazer coisas terríveis. Pode ser que nem todo mundo chega no nível de um policial que vai lá e sufoca o cara. Sabe? Ou vai trabalhar numa instituição que bota você num helicóptero atirando no meio da favela com criança correndo na rua. Mas se a gente não começar a entender aonde está a raiz da coisa, a gente vai continuar vendo atrocidade, não vai adiantar quem é branco colocar fotinho pretinha lá no feed e falar todas as vidas negras importam. Terça-feira preta. Porque a gente vai continuar vendo gente preta morrer. Porque a gente não abaixa a cabeça e aceita que a gente é racista sim. Por mais que o nosso racismo não seja tão danoso e não leve uma pessoa à morte de fato. Mas a gente muitas vezes relativiza. A gente olha para um Bolsonaro da vida com uma fala racista e a gente não identifica. Porque assim, não é um tapa direto na cara de um negro. A gente vê o Bolsonaro com um negro do lado, a tiracolo, e a gente não entende onde está o racismo ali. A gente vê um negro falando a mesma fala de Bolsonaro e a gente não entende que aquilo não é racismo. Aquilo é outro comportamento. Mas também não quero falar sobre isso porque não é meu lugar. Tem gente preta que vai saber falar melhor do que eu. Sabe? Eu de fato concordo com muitos amigos meus negros que falam: a gente não tem mais obrigação de educar gente branca a não ser racista, porque eles tentaram e tem gente ainda com muita paciência pra tentar. Mas eu concordo com quem já não tem mais paciência e mete o dedo na cara. Porque, velho, eu já fico triste e sinto muito pelo que eu vejo que eles passam, pelas histórias que eu ouço. Que, por sinal, pra eu conseguir abrir os meus ouvidos e ouvir o negro falar das lutas dele, das dores dele, sem achar que é mimimi, sem achar que é vitimismo, eu precisei entender que eu era racista. Tá? Então, pra eu ter empatia, eu não simplesmente virei e falei, eu tenho empatia. Não, eu precisei assumir, aceitar que eu sou racista. E dói, porque ninguém quer ser ruim, não. E ser racista é ser ruim. Só que eu também sempre brinquei nessa vida que eu não sou uma pessoa boa.
Porque eu trabalho todo dia pra não ser ruim. Então deixa eu assumir logo. Se for ajudar outras pessoas a tomar coragem de assumir, ou pelo menos de repensar, olhar para a própria história, ou abrir os ouvidos, é a forma que eu tenho de colaborar. Essa história não acaba aqui. O negro que mete o dedo na tua cara e fala pra tu que tu é racista, ele não é extremista. Ele não é radical. E ele não tá errado. Porque quando eu tinha 9 anos, uma menina da mesma idade que eu meteu o dedo na minha cara e falou: você é racista. Naquele momento eu não entendi. Pode ser que levantar o dedo na cara não ensine. Mas aquilo ficou marcado num grau que quando eu começo a entender onde está o meu racismo, eu consegui entender como é que eu fui racista com a Erika naquele dia. E aí no próximo vídeo eu quero contar pra vocês o que foi que aconteceu quando eu tinha 9 anos de idade. Que uma menina negra de 9 anos botou o dedo na minha cara e falou: você é racista. E eu fiquei por meses na escola sendo taxada de racista. Quase saí da escola, queria muito sair, eu chorava todo santo dia. E eu continuava falando pra todo mundo que eu não era racista. E hoje eu sei que eu fui sim, muito racista, tá? E foi assim também que eu descobri que não teria como eu não ser racista, já que a minha família é racista. É isso. Deixa aqui nos comentários se você tem interesse em saber sobre cota, por que cota é importante para negro, pros negros. Que eu converso com o Antônio, não falei nada com ele ainda, vou ver se ele topa também. Se ele não topar, de repente vejo outra pessoa, mas eu queria muito que fosse ele, porque ele foi muito importante. Eu tenho um carinho muito grande que de repente ele nem sabe, porque ele foi muito responsável por essa caída de ficha. Trago ele de alguma forma para poder dividir essa história com vocês e quem sabe te ajudar aí do outro lado também a ser uma pessoa menos pior nessa vida, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.